Quando a gente começa a amadurecer, a gente começa a perceber que não tem receita de bolo. E que o que serve para mim não serve para o outro. O meu caminho é único. E o caminho do outro também. E eu preciso legitimar o caminho do outro como sendo um caminho legítimo e único para ele. E não querer impor o meu caminho ao outro. A minha experiência ao outro. E nós não entendemos muito isso. Então, o que acontece? Né? A pessoa que ela, de alguma forma, ela não percebeu que ela é integral, que ela é única, e que ela tem e que ela tem que aprender a viver a parte boa e a parte ruim, o lado negro, o lado iluminado dela. Né? Ela tem que aprender a usar a austeridade, a agressividade, a raiva, a mágoa, o ressentimento, de uma maneira que aquilo transcenda dentro dela. E ela tem que aprender a usar a alegria, a capacidade de doar, a capacidade de amar, a capacidade de acolher de uma outra forma. A gente precisa ter tudo para nós podermos ser plenos e integrais. Gente, levanta aqui a mão quem tem medo de errar. E aí eu vou te falar uma coisa, vou fazer uma pergunta, vamos eliminar esse medo hoje, pelo amor de Deus. Gente, para Deus, para o teu self, para o seu eu, ele não está importando se você está errando, se você está acertando. Ele, na verdade, quer saber o que você fez daquela atitude que você tomou. Se você sair daqui do seja e matar uma pessoa, imediatamente você perguntar, meu Deus, por que eu fiz isso? O que eu vi nela que eu não vejo em mim? O que eu preciso me libertar? Eu estou confundindo a imagem projetada com a pessoa. Eu estou confundindo os meus problemas com o que eu estou vendo nela. Eu não posso fazer isso. Eu preciso me compreender. Acabou. O amor cobre uma multidão de pecados. Então não tenham medo de errar. Errem. O medo que vocês têm que ter é de não estarem vigilante. E quando você tem medo de não estar vigilante, você imediatamente já fica como? Acabou. Então, a gente precisa compreender isso. E a culpa, quando você percebe esse medo, o medo de errar, por exemplo, a coisa que mais é libertada imediatamente é a culpa, que você fala, ai, que bom. Porque é fazendo que se aduba a vida, né, gente? Você entende o processo, né? Você precisa, às vezes, do erro para poder enxergar. Você precisa separar, você precisa pensar. Essa compulsão pela perfeição tem uma dose enorme de orgulho. Porque quando a gente entende que tem que ser perfeito, e a nossa mente equivocada diz, eu tenho que ser perfeito e eu não posso errar, isso faz com que... O que faz, no fundo, a gente pensar que tem que ser perfeito? É o nosso orgulho. Eu não aceito o erro. O outro, se eu não aceito o erro para mim, eu não vou aceitar o erro do outro também. E é muito, como esse limite é muito tênue, não quer dizer conivência com o erro. Tá bom, então eu erro, vou repetir, tá bem, tá tudo certo. Amanhã eu erro de novo, faço a mesma coisa e continua tudo do jeito que está. Não é isso. E talvez essa seja a maior dificuldade nossa. É sair de um lugar para o outro. Então, eu acho que essa coisa da gente ser perfeito, porque a flor, a gente olha, ela é uma perfeição. Ela não pensa se ela está sendo perfeita ou não. Ela é assim. Ela nasce, desabrocha lindamente, perfeitamente. Ela não pensa na perfeição que ela quer ter. Ela é. Porque perfeição é uma questão, não é uma questão de querer ou de ter, é de ser. E essa é uma grande dificuldade ainda para nós. E é por isso que a gente tem também muita dificuldade com o erro e arrasta atavicamente essa história da culpa, que é muito presente na vida da gente. A gente não precisa ter um toque uma coisa tão compulsiva, um transtorno tão grande, mas de alguma forma nós vamos manifestar na nossa vida um transtorno mínimo que seja por conta da culpa que a gente arrasta. É dessa vigilância que a Cris está falando, com certeza. Exatamente, gente. Tem um detalhezinho. O que é ser, só para eu completar o que ela está falando, o que é ser perfeito, então? Porque a gente ouve no Espiritismo que nós somos fadados à perfeição. É só uma coisa, e é uma coisa simples. Porque a verdade é simples, mas não é simplista. O que é a perfeição? É quando você compreende que você é a totalidade
e você tem a possibilidade de ser e fazer tudo. Liberdade, como Joana diz, sem fronteiras. Só que você tem uma coisinha chamada conveniência e você tem que simplesmente aprender o que é mais conveniente. É só isso que é perfeição. Não existe bula, não existe um fazer correto. Ah, não, perfeição é todo mundo que faz caridade e ajuda o próximo. Não. Porque existem pessoas que se tornaram plenas, como o próprio Jung que escreve isso, e não saiu dando comida para ninguém. Mas para uma outra pessoa como Madre Teresa de Calcutá, esse pode ser um caminho. É isso que a gente tem que entender. Não tem bula de fazer. Tem simplesmente uma obrigação de você se conhecer. Sabe qual é a frase que melhor expressa esse estado de perfeição, de possibilidade de tudo que você tem que aprender a ser? Quem diz isso pra gente é Sócrates. Só sei que nada sei. E porque eu só sei que nada sei, eu descubro que se eu não sou nada, eu não tenho nenhum apego, eu não tenho nenhum tipo de divisão, porque eu simplesmente sou. O verbo é. Então, quando eu entendo que eu só sei que nada sei, que eu simplesmente sou, eu vou usar tudo aquilo que eu sou, a infinitude que existe dentro de mim, para poder me manifestar. E é só isso, gente. Perfeição não tem nada a ver com... A gente confunde. Jung fala uma coisa que eu vou... Ele diz o seguinte: os religiosos imitam a Cristo na tentativa de serem como Jesus, né? O cristão pleno. Só que o próprio Jesus não imitou ninguém. Para ele ser quem foi, ele achou o que ele é. Ele achou o caminho dele. Mas para Einstein, numa outra situação, numa outra cultura, o caminho pode ser outro, mas o final é o mesmo. Se Einstein achar a vocação dele e achar que caminho é esse de realização dentro dele, que ele pode trilhar. Porque não existe um caminho só. São vários caminhos que chegam no mesmo ponto. E isso liberta a gente desse perfeccionismo que vai gerar o toque. Aí a gente vê uma cultura que, como não pode ir lá nem cá, fica tentando legitimar ou um lado ou o outro. E não é nenhum nem outro. Mas simplesmente é o bom senso, que é esse meio, é essa plenitude. A gente tem conhecimento e a gente faz o que com conhecimento? Não usa. Não usa. E o nome disso, aí eu vou pegar o orgulho que a Jane falou. O que é o orgulho na nossa visão? É aquela pessoa que fica só em volta do ego, só em volta desse pedacinho. Quanto mais ela quer manter só esse pedacinho, mais orgulhosa ela é. Necessidade de controle, necessidade de posse, necessidade de receber afeto, de receber recompensa, de ser reconhecido, de ser aceito. Tudo isso está aqui. Isso fala do orgulho. Nada acontece que não tenha uma mensagem para o seu eu interior. Como nenhuma página do Evangelho você abre, aleatória. Então, nada acontece na sua vida que não tenha uma razão que você tem que pensar e refletir. Certo? Então, o que nós temos medo? Ah, mas é que é ruim perder. Para quem é orgulhoso e egoísta, a perda é muito ruim. Mas Jesus disse, se te pedirem a túnica, dê o manto. E se mandarem você andar 1000 léguas, ande 2000. Ou seja, se entrega por inteiro, amigo. O óvulo da viúva, taca todas as suas moedas, entendeu? Se taca. É isso. Francisco de Assis, quando teve esse processo, Francisco, ele pergunta para Jesus, o que queres de mim, Deus? Aí Deus falou, dai-me Francisco, ou seja, eu quero você por inteiro.